Capítulo 1. Por que o passado ainda nos define? Você já parou para pensar em como o passado molda o presente? A antiguidade não é apenas um conjunto de datas e nomes esquecidos nos livros de história. É o alicerce invisível que sustenta muito do que vivemos hoje. Neste vídeo, vamos embarcar numa jornada envolvente por um dos períodos mais fascinantes da humanidade, repleto de curiosidades, mitos e descobertas que continuam ecoando em nossa cultura, ciência e até nas nossas crenças. Imagine caminhar pelas ruas de Roma e perceber que os sistemas de esgoto, os arcos das construções e até os nomes dos planetas têm raízes milenares. Ou descobrir que os deuses romanos, com suas histórias cheias de drama e poder, influenciam desde obras de arte até filmes de super-heróis. A antiguidade é um baú de tesouros intelectuais, e hoje você vai abrir esse baú comigo. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar curiosidades surpreendentes, mergulhar na mitologia romana e entender como esse passado distante continua vivo em nosso cotidiano. Se você é apaixonado por história, cultura, ou simplesmente ama descobrir o que está por trás das coisas que nos cercam, esse vídeo foi feito para você. Prepare-se para se surpreender, refletir e, quem sabe, enxergar o mundo com outros olhos. Porque entender o passado é, acima de tudo, compreender melhor quem somos. Capítulo 2. O que foi a antiguidade? Agora que entendemos por que o passado ainda nos define, é hora de mergulhar na antiguidade, um dos períodos mais ricos e transformadores da história humana. A antiguidade abrange milhares de anos, começando por volta de 3000 a.C., com o surgimento da escrita, e se estendendo até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Durante esse tempo, floresceram civilizações que deixaram marcas profundas: Egito, Mesopotâmia, Grécia, Roma, China e Índia. Cada uma delas contribuiu com avanços extraordinários em áreas como arquitetura, matemática, medicina, filosofia, arte e religião. No Egito, as pirâmides não eram apenas túmulos, eram símbolos de poder, espiritualidade e conhecimento astronômico. Na Mesopotâmia, os sumérios criaram os primeiros sistemas de escrita e leis codificadas. A Grécia nos deu a democracia, o teatro e pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles. Roma, por sua vez, construiu um império que influenciou profundamente o direito, a engenharia e a organização política. Mas a antiguidade não foi apenas um tempo de grandes feitos. Foi também um período de mitos, rituais e crenças que moldaram a forma como os povos entendiam o mundo. Os deuses não estavam distantes, eles caminhavam entre os homens, interferiam nos destinos e inspiravam histórias que atravessaram séculos. Esse período também foi marcado por intensas trocas culturais. As rotas comerciais conectavam o Mediterrâneo ao Oriente, permitindo que ideias, tecnologias e tradições circulassem entre povos distantes. A matemática indiana influenciou os árabes, que por sua vez levaram esse conhecimento à Europa medieval. A medicina egípcia dialogava com a grega, que depois seria estudada pelos romanos. Entender a antiguidade é como decifrar um código que revela as origens da nossa sociedade. É perceber que muito do que consideramos moderno tem raízes profundas nesse passado distante. Capítulo 3. Curiosidades fascinantes da antiguidade. Agora que temos uma visão geral da antiguidade, é hora de explorar o lado mais surpreendente desse período. Os detalhes curiosos que revelam o quão engenhosos, criativos e até excêntricos eram os povos antigos. Você sabia que os romanos inventaram um tipo de concreto que até hoje resiste melhor à água do mar do que muitos materiais modernos? Eles usavam cinzas vulcânicas misturadas com cal e pedras, criando estruturas que desafiam o tempo. O segredo desse concreto só começou a ser desvendado recentemente por cientistas. Outro exemplo impressionante é a Biblioteca de Alexandria. Fundada no Egito, ela abrigava centenas de milhares de rolos de papiro e era considerada o maior centro de conhecimento do mundo antigo. Seu objetivo?
reunir todo o saber humano em um só lugar. Dizem que navios que atracavam no porto eram obrigados a entregar qualquer manuscrito que possuíssem para ser copiado e arquivado. Na Grécia, os Jogos Olímpicos eram mais do que competições esportivas. Eram eventos religiosos em homenagem a Zeus. Os atletas competiam nus, e mulheres eram proibidas de assistir. Curiosamente, havia uma versão feminina dos Jogos chamada Heraia, dedicada à deusa Hera, onde jovens mulheres corriam com túnicas curtas em honra à fertilidade. Já na medicina egípcia, encontramos práticas que misturam ciência e espiritualidade. Os egípcios realizavam cirurgias simples, usavam moldes dentários e até prescreviam tratamentos com mel e alho, ingredientes que hoje sabemos ter propriedades antibacterianas. Seus médicos também acreditavam que doenças podiam ser causadas por espíritos, e por isso combinavam remédios com encantamentos. Outro fato curioso: os romanos tinham um sistema de correios chamado cursus publicus, com estações de troca de cavalos e mensageiros que percorriam o império em velocidade surpreendente. Era uma rede logística que permitia que ordens imperiais chegassem a regiões distantes em poucos dias. Essas curiosidades mostram que a antiguidade não foi apenas um tempo de guerras e impérios, mas também de inovação, imaginação e busca por respostas. Cada detalhe revela um povo que, mesmo sem tecnologia moderna, era capaz de feitos extraordinários. E é nesse espírito de maravilhamento que seguimos para um dos aspectos mais cativantes da antiguidade: a mitologia romana. Prepare-se para conhecer deuses poderosos, histórias intrigantes e como esses mitos influenciaram profundamente a cultura ocidental. Capítulo 4. Mitologia romana. Deuses, mistérios e influências. Depois de explorar as curiosidades fascinantes da antiguidade, é hora de mergulhar em um dos aspectos mais envolventes desse período: a mitologia romana. Mais do que histórias fantásticas, os mitos romanos eram ferramentas de poder, identidade e cultura, e suas influências ainda estão por toda parte. A mitologia romana nasceu da fusão entre crenças locais e a mitologia grega, adaptada ao estilo pragmático e político de Roma. Os deuses gregos foram romanizados, recebendo novos nomes e funções alinhadas aos valores do império. Zeus virou Júpiter, o deus supremo e patrono do Estado. Afrodite tornou-se Vênus, símbolo da beleza e do amor, mas também da fertilidade e da diplomacia. Ares virou Marte, não apenas deus da guerra, mas também da força militar romana, tão essencial para a expansão territorial. Uma curiosidade intrigante: os romanos acreditavam que o destino de cada pessoa era tecido pelas Parcas, 3 deusas que controlavam o fio da vida. Cloto o criava, Láquesis o media e Atropos o cortava. Essa visão influenciou profundamente a literatura e a filosofia posterior, inclusive na Idade Média. Os mitos também eram usados como propaganda. O imperador Augusto, por exemplo, associou sua linhagem à deusa Vênus, reforçando sua autoridade divina. Os templos e monumentos espalhados por Roma não eram apenas religiosos. Eram declarações políticas, reforçando a presença dos deuses como aliados do império. Além disso, os romanos acreditavam em lares e penates, divindades domésticas que protegiam a casa e a família. Cada lar romano tinha um pequeno altar onde se faziam oferendas diárias. Essa religiosidade cotidiana mostra como o divino estava presente em todos os aspectos da vida, do nascimento à morte. A mitologia romana também influenciou profundamente a arte. Pinturas, esculturas e mosaicos retratavam cenas mitológicas com riqueza de detalhes. Poetas como Virgílio e Ovídio eternizaram essas histórias em obras que atravessaram séculos. A Eneida, por exemplo, narra a fundação mítica de Roma a partir de Enéas, um herói troiano, conectando Roma à glória de Troia e à tradição grega. E não para por aí. Os nomes dos planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, são todos derivados de deuses romanos refletindo suas características. Mercúrio, o mensageiro veloz,
Marte, o guerreiro. Júpiter, o maior e mais poderoso. Na cultura contemporânea, os mitos romanos continuam vivos. Filmes, séries, livros e jogos exploram essas figuras com novas roupagens. Deuses como Júpiter e Vênus aparecem em narrativas modernas, às vezes como personagens, outras como símbolos. A mitologia romana se tornou um repertório universal, acessível e reinterpretado constantemente. Com isso, vemos que os mitos não são apenas histórias antigas, são estruturas que moldam valores, identidades e até sistemas políticos. E é justamente essa capacidade de atravessar o tempo que torna a mitologia romana tão relevante. Agora que conhecemos os deuses e seus mistérios, vamos entender como a antiguidade deixou marcas duradouras em áreas como direito, arquitetura, filosofia e ciência. Prepare-se para descobrir como esse legado ainda pulsa em nosso cotidiano. Capítulo 5. Impactos duradouros da antiguidade. Depois de conhecer os deuses e os mitos que moldaram a imaginação romana, é hora de olhar para os legados concretos que a antiguidade deixou. Aqueles que continuam influenciando diretamente nossa vida cotidiana, mesmo que muitas vezes passem despercebidos. Um dos impactos mais profundos está no campo do direito. O sistema jurídico romano, especialmente o Corpus Juris Civilis compilado por Justiniano, serviu de base para os códigos legais de diversos países. Conceitos como propriedade, contrato, cidadania e responsabilidade civil nasceram ali e ainda são usados em tribunais modernos. Quando você assina um contrato ou reivindica um direito, está, sem saber, recorrendo a ideias que têm mais de 1000 anos. Na arquitetura, os romanos foram mestres em engenharia. Os arcos, abóbadas e cúpulas que vemos em igrejas, palácios e até estações de metrô têm origem nas técnicas desenvolvidas por eles. O uso do concreto, a construção de aquedutos e a organização urbana com ruas pavimentadas e sistemas de esgoto são heranças diretas da Roma antiga. A filosofia também carrega marcas profundas da antiguidade. Pensadores como Aristóteles, Platão e Cícero influenciaram não apenas o pensamento ocidental, mas também áreas como ética, política, lógica e metafísica. Suas ideias foram retomadas por teólogos medievais, iluministas e continuam sendo estudadas em universidades ao redor do mundo. Na ciência, os gregos e romanos deram passos importantes. Hipócrates, considerado o pai da medicina, estabeleceu princípios éticos que ainda orientam os profissionais da saúde. Galeno, médico romano, estudou anatomia e fisiologia com profundidade, influenciando a medicina por mais de 1000 anos. Na matemática, Pitágoras e Euclides criaram fundamentos que sustentam até hoje a geometria e a álgebra. Outro legado importante é a ideia de cidadania. Em Roma, ser cidadão significava ter direitos e deveres, participar da vida pública e ser reconhecido pelo Estado. Essa noção evoluiu, mas permanece como base das democracias modernas. Até mesmo na linguagem, a antiguidade deixou marcas. O latim, língua oficial de Roma, deu origem às línguas românicas, como o português, espanhol, francês e italiano. Muitas palavras que usamos hoje têm raízes latinas, e expressões jurídicas, médicas e científicas ainda são escritas nesse idioma. Esses impactos mostram que a antiguidade não é apenas um capítulo distante da história. Ela é parte viva do nosso cotidiano. E para entender ainda melhor essa influência, vamos agora explorar como esse legado dialoga com outras áreas do conhecimento, revelando conexões surpreendentes entre passado e presente. Capítulo 6. Conexões com outras áreas do conhecimento. Depois de entender os impactos duradouros da antiguidade, é hora de ampliar o olhar e perceber como esse legado dialoga com outras áreas do conhecimento. A história antiga não vive isolada. Ela se entrelaça com a ciência, a arte, a psicologia, a literatura e até com a tecnologia. Na matemática, por exemplo, os gregos foram pioneiros em raciocínio lógico e abstrato. Pitágoras não apenas descobriu seu famoso teorema, ele acreditava que os números tinham uma essência espiritual. Euclides,
com sua obra Os Elementos, estruturou a geometria de forma tão precisa que seus princípios ainda são ensinados nas escolas. Esses fundamentos matemáticos influenciaram a física moderna, a engenharia e até a computação. Na astronomia, os babilônios e egípcios já observavam os astros com precisão. Eles criaram calendários, identificaram eclipses e mapearam constelações. Os romanos herdaram esse conhecimento e o usaram para organizar o tempo, os rituais religiosos e até as campanhas militares. Hoje, quando olhamos para o céu e usamos aplicativos para acompanhar fases da Lua ou movimentos planetários, estamos continuando uma tradição milenar. A medicina também carrega essa herança. Hipócrates e Galeno estabeleceram princípios que misturavam observação clínica com filosofia natural. A ideia de que o corpo tem sistemas interligados e que a saúde depende do equilíbrio entre eles influenciou a medicina oriental e ocidental. Até mesmo o juramento de Hipócrates, feito por médicos ao se formarem, é um reflexo direto dessa conexão. Na psicologia, os mitos antigos ganharam nova vida com pensadores como Carl Jung. Ele acreditava que os arquétipos, figuras universais como o herói, a mãe, o sábio, estavam presentes no inconsciente coletivo da humanidade. Muitos desses arquétipos vêm diretamente da mitologia romana e grega. Quando vemos um personagem como Hércules ou Vênus em filmes, estamos acessando símbolos que falam com nossa psique de forma profunda. A literatura e o cinema também se alimentam da antiguidade. Obras como Troia, Gladiador ou Percy Jackson reinterpretam mitos e histórias clássicas, trazendo-os para o público contemporâneo. Poetas, dramaturgos e roteiristas continuam explorando temas como honra, destino, tragédia e redenção, todos presentes nas narrativas antigas. Até mesmo na tecnologia, há ecos da antiguidade. O conceito de automação já existia em textos antigos, como os autômatos descritos por Heron de Alexandria. Ele projetou máquinas movidas a vapor e mecanismos que antecipavam ideias que só seriam concretizadas séculos depois. Essas conexões mostram que a antiguidade não é apenas um campo de estudo. É uma lente poderosa para entender o mundo. E agora, com tudo isso em mente, vamos encerrar nossa jornada com uma reflexão sobre o valor de olhar para trás para seguir em frente. Capítulo 7. Reflexão final e convite à curiosidade. Chegamos ao fim dessa jornada pela antiguidade, um período que, longe de estar enterrado no passado, pulsa em cada aspecto da nossa vida moderna. Dos sistemas jurídicos às obras de arte, dos mitos aos modelos científicos, tudo o que exploramos mostra que o mundo antigo não é apenas história. É memória viva, é fundação. Refletir sobre a antiguidade é mais do que acumular conhecimento. É reconhecer que somos parte de uma longa cadeia de ideias, símbolos e descobertas. Cada templo, cada mito, cada invenção carrega a marca de uma humanidade que buscava entender o universo, criar beleza e organizar a vida em sociedade. E o mais fascinante, ainda há muito a ser descoberto. Novas escavações, traduções de textos antigos e interpretações modernas continuam revelando camadas ocultas desse passado. A história não é estática. Ela se transforma à medida que olhamos para ela com novos olhos. Por isso, o convite que fica é simples. Continue curioso. Explore livros, visite museus, assista filmes históricos, leia mitos e pergunte sempre: de onde veio isso? A antiguidade é um portal, e você tem a chave. Porque entender o passado não é nostalgia, é sabedoria. E quanto mais conhecemos nossas raízes, mais preparados estamos para construir o futuro.